Bem-vindo ao Debate Creator. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a primeira ferramenta que qualquer desenvolvedor, qualquer aspirante a cientista de dados que queira uma carreira na área de tecnologia, em especial nas áreas de programação e ciência de dados, precisa conhecer. Essa ferramenta é a IDE, ou do inglês Integrated Development Environment, ou o ambiente de desenvolvimento integrado. No ambiente de desenvolvimento integrado, você, programador, vai colocar suas ideias e vai usar aquela interface não só para codificar, mas também para debugar e testar o seu programa. Ali, tudo que você precisa construir vai estar dentro daquela ferramenta. Desde a década de 80, quando eu comecei a programar, uma coisa que mudou bastante é o ambiente integrado de desenvolvimento, porque naquela época, lá em 1980, quando a gente ligava o nosso computador, uma coisa muito estranha acontecia. Você ligava o computador e automaticamente o ambiente de desenvolvimento já estava pronto. Era um ambiente de desenvolvimento muito simples, você não tinha debug, você não tinha diversas ferramentas modernas que você tem hoje, mas você simplesmente ligava o computador. Aquele computador tinha um chip chamado ROM. Essa ROM já vinha com uma linguagem de programação e você já estava apto a programar. Você ligava o computador e automaticamente você já tinha um editor de texto e uma linguagem de programação pronta e devidamente criada para que você desse seus comandos e ele interpretasse. Até porque naquela época os conceitos de sistema operacional e de linguagem de programação eram conceitos muito próximos, muito unidos ainda. Tanto é lá que na década de 70, ou a galera que conseguiu pegar o resquício aí do desenvolvimento em mainframes, teve a oportunidade de desenvolver cartões JCL, né? Aqueles cartões que inicialmente eram cartões perfurados e depois se transformaram lá num código que você digitava em um terminal. Eu tive a oportunidade no início da minha carreira de trabalhar com o IBM 3090 refrigerado a água e eu escrevia cartões JCLs, né, que era um código que você usava para executar os seus programas efetivamente, né? Ali você definia que arquivos você ia abrir, que processos você ia executar e assim você desenvolvia dois códigos, o seu programa e o código JCL para executar. Hoje nós vivemos um outro paradigma completamente diferente. A microcomputação trouxe um paradigma bem mais fácil para a gente simplesmente pega os nossos programas e simplesmente executa eles e já automaticamente já funciona. No meu início, na minha época inicial, quando eu ainda estagiava nesse IBM 3090 refrigerado a água, a gente era avaliado pelo número de compilações que a gente fazia. Então, se o teu programador criou um programa e teve que compilar ele 2, 3 vezes, o analista já vinha perguntar, cara, o que aconteceu? Por que você teve que executar tanto esse programa? Está muito mais definido o que é sistema operacional e o que é linguagem de programação. Isso permite que você, em um único sistema, desenvolva dezenas de linguagens, né? No MSX, por exemplo, você poderia desenvolver em outras linguagens, mas o fato de você ligar lá e o Basic já está pronto, era quase que um incentivador a você ficar programando em Basic, né? E era complicado você instalar outros ambientes de desenvolvimento como o Mega Assembler, um Turbo Pascal, não era tão simples quanto hoje em dia. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma IDE moderna e nesse curso nós vamos usar essa IDE para praticamente tudo que a gente for fazer. Raramente a gente vai sair dessa ferramenta e é por isso que eu estou colocando esse primeiro vídeo aqui no canal justamente para falar dessa ferramenta que é o Visual Studio Code. Então, amiguinho, chegou a hora da seu primeiro mão na massa. Tá preparado, tá empolgado, pronto para começar a botar a mão na massa aí? Começar a sua jornada no mundo da programação e da ciência da computação? Então, vamos embora. Primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir o seu browser aí, entrar aqui nesse site, code.visualstudio.com, que é o site do nosso queridíssimo Visual Studio Code, a ideia que a gente está aprendendo hoje e que a gente vai brincar com ela hoje.
E aqui a gente tem download for Windows, logo de cara aqui, você pode escolher o Windows 64, Linux 64, macOS. Inclusive você pode instalar em todos esses sistemas operacionais aqui. Como vocês podem ver, é completamente de graça, basta clicar. Se você clicar, você vai ser trazido para essa página, que vai te dar o Getting Started. Para quem não sabe o que é Getting Started, é iniciando. E ele vai gerar aqui, ó, vai começar a downloadar automaticamente o VS Studio Code Setup.exe, que é o executável para você instalar o queridíssimo Visual Studio. Então aqui ele mostra algumas coisas em ação, né? Por exemplo, aqui ele mostra para você o Code Completion, né? Que o pessoal também costuma chamar de IntelliSense, e agora nas versões mais novas da Microsoft aí de todas as IDEs deles aí, eles estão implementando agora até inteligência artificial para te ajudar a fazer o autocomplete. A ideia é que cada vez mais as sugestões de código sejam cada vez mais certeiras para você. E aqui as extensões. O que ele quer dizer com extensões, né? No Visual Studio Code, as linguagens que você vai programar nele são todas consideradas extensões. E as extensões, além de terem os compiladores ou os interpretadores da linguagem, dependendo se você está usando uma linguagem compilada ou uma linguagem interpretada, você também tem vários visualizadores para você poder trabalhar de formas diferenciadas, e cada extensão aqui implementa alguma coisinha nova. Pensa no Visual Studio Code como se ele fosse um grande Lego, que você vai pegando as extensões, e as extensões seriam as pecinhas do Lego, e você vai adicionando essas extensões até você completar o brinquedinho que você quer brincar. E as extensões nada mais são que as pecinhas de Lego, né? Então aqui seria muito legal você ver esses vídeos aqui de introdução. Então já vou deixar aí como primeiro dever de casa para você que está acompanhando, dar uma olhada nesses vídeos, para vocês irem acompanhando as integrações, né? E por aí vai. Então vamos clicar aqui no nosso instalador. Eu não sei se eu vou conseguir instalar, porque eu já tenho instalado aqui, né? Mas você essencialmente vai aceitar a licença da Microsoft. Aqui você vai escolher tudo que você quer, se você quer um ícone no desktop, se você quer o Open with Code toda vez que você clicar no menu de contexto, né? Então, por exemplo, se você clicar num código, clicar com o botão direito no código, ele vai abrir com o Visual Studio Code, né? Registrar o Visual Studio Code para todos os types de editores para qual ele suporta. Adicionar no path. Coloque isso, por favor, para facilitar a sua vida. Então você vai dando next. E aí você vai dar um install aqui, ele vai fazer a instalação. Provavelmente o meu vai dizer que não vai conseguir instalar, porque o meu já está instalado. Ele até que está instalando. Então vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Como vocês podem ver, é um processo muito simples, muito tranquilo de fazer. E está pronto. Aqui automaticamente, se você der o finish com essa marquinha aqui ligada, ele vai automaticamente abrir o Visual Studio para você, o Visual Studio Code. E essa aqui é a carótica do Visual Studio Code. Ele abriu já com coisas porque eu programo bastante nele, né? Então aqui vocês podem ver um projeto em assembly meu. Mas essencialmente agora o que a gente precisa é ver quais extensões que a gente vai adicionar, né? Então se você clicar aqui em extensões, ele vai te mostrar uma série de coisas. Isso aqui é infinito. Muita coisa para você fazer, né? E aí você pode ver aqui que tem C Sharp, né? É uma linguagem. Inclusive aqui, olha, já está falando que tem um update available aqui. Eu posso ignorar ou instalar. Eu vou instalar, aproveitando que ele já me disse, né? Então o que ele está dizendo aqui que é um Explorer Exclude, várias extensões. Eu vou instalar. Como vocês podem ver, é tudo muito dinâmico, né? Então aqui algumas instalações, por exemplo, Desog. Desog é um debugger que eu tenho para debugar código no processador Z80, assembly do Z80, né? Coisas legais assim. E aqui, ó, C Sharp. C Sharp é uma linguagem. Então se você clicar aqui no C Sharp, você vai ver que eu já tenho ele instalado aqui, mas você poderia simplesmente instalar ela e ele te dá o suporte ao C Sharp, né, no cara. Tem aqui
Code Spell Checker, né? Ele checa se a tua sintaxe está correta no código que você escreveu, né? Então é importante você conhecer as extensões do Visual Studio Code que você quer trabalhar. E eu vou procurar uma extensãozinha aqui chamada Python. Esse aqui é o Python, é o IntelliSense para o Python. Ele já está instalado, porque eu já programo em Python, então eu já tenho esse cara aqui. Eu tenho aqui o Python for VS Code, que ele faz o highlight do Python e tal. Vou até instalar esse aqui. Então tá vendo aqui, ó, esse aqui eu não tenho instalado. Então só para mostrar aqui, tenho aqui esse Python Extension Pack também, que instala um monte de coisa aqui, instala IntelliCode, Django, JNinja, Python Indent, faz um pacotão aqui de Python Environment Manager, enfim, ele faz um monte de coisa aqui, um monte de extensão. Então vou instalar esse cara aqui, que ele já me parece que ele já instala uma cacetada de coisa. E aí você vai acompanhar, quando você manda instalar uma extensão, ele vai ter aqui a barrinha, né, de progresso, né? Aí aqui ele mostra tudo que ele instalou, né? Aqui ele instalou um monte de coisa. Aí tem aqui o Python Snippets, ó. Enfim, você tem que escolher a sua linguagem de programação que você gosta, procurar quais são as extensões mais bacanas para você usar no seu projeto, no seu código, instalar essas extensões dentro do próprio Visual Studio Code. Tão simples quanto procurar aqui. E aí as extensões vão te dar um monte de coisa. Então essa é a instalação, o download do Python. E agora vamos criar um arquivinho Python aqui. Se você chegar aqui no explorador, você vai ver os projetos, né? Aqui os editores abertos. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou criar aqui no meu disco C dev. Vou criar uma pasta aqui nova. Vai ser The Byte Creator. Dentro dessa pasta da Byte Creator eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Hello World. E dentro dessa pasta nós vamos criar aqui, vamos abrir essa pasta agora aqui, arquivo, abrir pasta. Aí nós vamos navegar para essa nova pasta que eu criei aqui. E vamos selecionar a pasta. Então aqui são todos os arquivos que tem dentro da pasta Hello World. Eu não tenho arquivo nenhum, mas eu posso adicionar um novo arquivo aqui. Então vou criar aqui um Hello World. .py. A gente está programando em Python, a extensão é .py. E aí você vai ver que aqui já tem um íconezinho do Python aqui, ó. Que legal. E aqui a gente pode criar aqui qualquer coisa que use a sintaxe do Python. Então aqui, ó, ele está dizendo aqui mais algumas extensões que ele quer instalar, né? Aí você pode dizer que você quer ver no Marketplace ou não mostrar mais. Eu quero ver no Marketplace. O que é isso? IntelliCode, API e os exemplos. São alguns exemplos de IntelliCode para criação de APIs. Ó. Interessante. Vou instalar. Às vezes o Visual Studio Code tem esse pequeno defeito de tirar o seu foco do que você está fazendo para alguma coisa bacana, assim, mas você pode a gente ignorar e continuar trabalhando, mas quebra um pouco o foco. Então se eu fizer aqui um print, lá ele já está dizendo. Olá mundo. E aí o Visual Studio ele tem uma coisinha chamada terminal aqui, ó. Posso criar um novo terminal. E esse terminal nada mais é que um prompt de comando, né? Então poderia dar Python
aqui, ó. Hello World. .py. Tá lá, viu? O que ele fez? O Python é um exemplo de linguagem interpretada. Então, quando eu dei Python Hello World, o que ele fez? Ele interpretou esse código que eu escrevi aqui e imprimiu aqui o Olá Mundo, mais ou menos como daquela forma lá que eu fiz lá no Basic, que vocês viram aí no vídeo. Eu fiz uma coisa muito parecida. O Basic também é uma linguagem interpretada, o Python também é uma linguagem interpretada. Agora, se eu quisesse fazer um programa idêntico ao programa aqui, eu teria que colocar isso aqui dentro de um loop infinito. Eu posso fazer alguma coisa do tipo while true, ou seja, enquanto for verdade, aqui tá vendo? Ele está me dizendo que ele espera um 2 pontos. Por que ele espera 2 pontos? A sintaxe do Python, quando você tem um loop, alguma coisa assim, você coloca 2 pontos. Caramba, tá difícil aqui. E aí você identa o código de baixo para dizer que tudo que está identado aqui, ó, tá dentro desse loop while. Então aqui, ó, eu não sei porque que ele colocou esse from operator import true div aqui. Não quero isso. Vamos matar isso. E aqui eu vou botar, ao invés de ser um programa basic, eu vou botar isso. É um programa Python. Então, se eu for aqui no terminal e repetir o meu comando, ele vai fazer o Olá Mundo de novo. Eu não salvei o arquivo. Para salvar no Python é Ctrl S. Se você der Ctrl S para salvar, vamos tentar agora com o arquivo salvo. Olha aí. Exatamente o mesmo programa que a gente fez lá no Basic, a gente fez agora no Python. Com, obviamente, as diferenças da sintaxe. Aqui eu escrevi em sintaxe de Python, lá eu escrevi em sintaxe de Basic. Enfim, é isso. É tão fácil quanto isso. E aí, meu querido escovador de bits e bytes? Foi fácil instalar a sua primeira ideia? Curtiu instalar a sua primeira ideia e fazer o seu primeiro Hello World? Pois é, você deu o primeiro passo num mundo muito maior que é o mundo da programação e da ciência da computação. As nossas aulas vão ter exatamente 20 minutos, para que não seja nada cansativo para você. E é isso aí, 20 minutos, uma vez por semana, e você vai aprendendo um pouquinho. Não esqueça de procurar sempre outras fontes de informação, não confiar só no que eu digo. Aproveite para estudar também outras fontes. E acima de tudo, como sempre, seja feliz. Seja feliz. Logo, logo teremos outra aula aí, galera, onde nós vamos começar a ver outras ferramentas, outras coisas e começar a programar bem devagarzinho. Agora que você já tem uma ideia, você pode programar. Um beijo, um abraço e seja feliz. Bem-vindo, escovador de bytes do meu Brasil varonil. Você está aqui hoje porque você sabe na sua mente que quando você olha para o seu código não está sob controle. Você olha para o seu código e você acha que aquilo está uma bagunça e que você precisa profissionalizar o código que você escreve. Então não tenha mais medo, aguarde a vinheta, porque o assunto de hoje é como colocar aquele seu código sob controle. Controle de versão. Controle de versão é um conceito. Tudo que a gente faz com um código-fonte é preciso ser rastreado, gerenciado, e todas as alterações que nós fazemos nesse código precisam estar guardadas em um banquinho de dados especial da ferramenta de controle de versão, onde ele vai rastrear ali tudo que as pessoas estão fazendo, estão trabalhando com relação àquele código específico. Mas por que é tão importante a gente ter toda essa rastreabilidade, conhecer tudo, ter tudo guardado que a gente fez, que a gente deixou de fazer?
Por que é tão importante para a gente ter isso tudo gravado, tá? Isso tudo guardado em algum lugar para que a gente possa trabalhar com essa informação, né? Isso é muito importante para a gente porque qualquer empresa profissional, se você está trabalhando numa empresa e essa empresa não controla a versão do código deles, pode ter certeza que você não está trabalhando numa empresa realmente profissional. O código-fonte de um desenvolvedor de software, de uma empresa que desenvolve software, é o seu bem mais valioso, é aquilo que ela tem de mais importante. É o resultado, é por isso que vocês estão lá, para construir código-fonte. Então, o código-fonte para um desenvolvedor de software é o maior tesouro dele, e esse tesouro tem que ser protegido e guardado de forma correta. Nesse livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, o Refatoração do Martin Fowler, que é um livro muito clássico para desenvolvimento de software. Todo desenvolvedor de software profissional em algum momento da vida vai ter que esbarrar com esse cara aqui. O Martin Fowler ele estabelece que o controle de versão é a rede de segurança que protege o desenvolvedor toda vez que ele precisa dar manutenção em um código. E por que ele fala isso? Lembra que eu disse para vocês que o controle de versão ele guarda tudo que você faz ali? Então vamos supor que você vai fazer lá uma manutenção de software no seu código-fonte e erra. Você poderia simplesmente pegar a versão anterior do seu código e voltar, mas fazer isso manualmente é difícil, porque você não lembra exatamente o que você modificou. Às vezes você fica horas trabalhando no mesmo código-fonte, fazendo um monte de coisa daquele código-fonte, e na hora que você roda, dá um erro, você não sabe exatamente qual foi a besteira que você fez, você não sabe exatamente onde foi que você errou, e o controle de versão te dá essa segurança. Se você cometer um erro quando você está desenvolvendo alguma coisa no controle de versão, você pode simplesmente usar o banco de dados do controle de versão para voltar uma versão anterior e ter ali aquele ponto onde você começou e aí começar a fazer de novo, fazer de repente com mais calma, implementando de formas mais granulares, de forma que você consiga identificar qual foi o erro que você inseriu naquele código. Então o controle de versão está aí, essa é uma das funções do controle de versão. Outra coisa muito importante que o controle de versão traz para você é o conceito de várias pessoas, né? Por isso que eu te falei que é uma empresa profissional, ela sempre trabalha com controle de versão, porque normalmente quando você vai trabalhar em uma grande empresa, uma empresa mais profissional, você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar com uma equipe. E essa equipe ela precisa estar produzindo toda em conjunto sem que uma pessoa atrapalhe no desenvolvimento da outra. Então, um dos conceitos mais importantes do controle de versão é esse aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa só eu botar aqui no quadro branco para que eu possa mostrar de forma mais legal para vocês, tá? O desenvolvimento de software com uma ferramenta de controle de versão se assemelha a uma árvore, tá? Pensa numa árvore aqui assim, tá? E toda árvore tem um tronco. Esse tronco vem do inglês trunk. E o que é o tronco quando a gente está falando de controle de versão? A linha principal de desenvolvimento, tá? Que está acontecendo. E aí vamos supor que eu tenho duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo do mesmo código, tá? Vamos supor, eu vou mexer alguma coisa aqui na parte de back-end e o nosso front-ender, que é o cara que faz a camada de apresentação, onde ele mostra os dados para o usuário, está trabalhando lá. São personagens diferentes, são atores diferentes, com habilidades diferentes. O cara que trabalha na parte de front-end, né, que trabalha na parte da camada de visualização, ele tem conceitos muito mais de user experience, ele tem conceitos de design, tem que ser um cara que apresente os dados de forma bonita, né? E o cara que trabalha no back-end é o cara que vai construir todo por baixo, vai construir o motor. É como se o cara que trabalha no back-end construísse o motor do carro e o cara que trabalha no front-end construísse o volante, o painel, todas as coisas que vão fazer com que o usuário consiga interagir com todo aquele maquinário que está por baixo do carro, né? Então, para que o meu trabalho de front-ender, de back-ender, não atrapalhe o trabalho do front-end, criou-se um conceito chamado branch, que aqui é a ramificação, tá? Então o que acontece? Se eu vou começar a trabalhar no meu código-fonte, aqui no T0, eu puxo um branch para mim e é aqui que eu vou trabalhar. E aí quando eu terminar de trabalhar, eu vou devolver essa minha folhagem para o tronco. Enquanto isso aqui no T1, o cara lá do front-end começou a trabalhar, então ele também criou um branch para ele, criou uma folhagem para ele, uma ramificação para ele. E aí ele trabalhou aqui nesse período
e depois ele devolveu esse código de volta para o trunk. Então aqui é o nosso tronco. No final, quando o desenvolvimento estiver pronto, vai acontecer um processinho aqui chamado merge. E o que é o merge? É pegar todos esses branches aqui, ligar eles no tronco, verificar se eles não se sobrepõem, se não dá nenhum problema entre um código e outro. E aí o tronco vai ser a versão que vai ser gerada para distribuição. Muito em breve a gente vai falar aqui de DevOps, tá? E no DevOps, que é desenvolvimento e operações, né? Dev é de desenvolvimento, Ops é de operações. Muito desses processos aqui de merge e de distribuição, eles são automatizados, tá? Esse cara aqui de fazer o merge continuamente, a gente chama de integração contínua, CI, tá? Que é Continuous Integration, que é a integração contínua. E esse processo de distribuição a gente chama de CD. CD vem de Continuous Deploy, ou descarregamento continuado, né? E tudo isso acontece em cima da ferramenta de controle de versão. O teu controle de versão lá vai ficar compilando o teu código para fazer a integração contínua e de tempos em tempos ele vai distribuir esses códigos para os ambientes de teste, ambiente de homologação, ambiente de produção, de acordo com como você configurar aqui o seu deploy contínuo. Isso faz com que você, aí, aspirante a desenvolvedor, aspirante a cientista da computação, você tem que trabalhar com controle de versão, não tem como escapar. Software de alto desempenho e software para equipes de desenvolvimento grandes que trabalhem com DevOps usam controle de versão e você não vai ter como escapar disso. Então, para mostrar um pouquinho desses conceitos aqui de controle de versão para vocês, na nossa parte prática aqui, nós vamos usar o controle de versão mais famoso do mundo, que é o nosso queridíssimo GitHub, que é esse coleguinha aqui. Então hoje eu vou criar aqui um GitHub para que vocês aprendam como criar, para você criar sua própria conta pessoal do GitHub, e vou te ensinar alguns conceitos muito básicos do GitHub para que você possa começar a trabalhar com ele, consiga entender o mínimo que você vai precisar para começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar no github.com aqui, ó, github.com, e dentro do github.com nós vamos criar aqui hoje um GitHub para o Debyte Creator. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail, debytecreator@gmail.com, e vou dar aqui um sign in. Quando eu der o sign in, ele vai me dar aqui a mensagem de bem-vindo, aí ele vai pedir o e-mail, eu vou continuar. Ele vai pedir para eu criar uma password aqui, que eu obviamente não vou falar para vocês. Aí você cria aqui um username. Eu vou criar aqui o nosso como Debyte Creator mesmo. Depois, inclusive, todos os códigos que a gente for desenvolver aqui nas aulas, eu vou colocar lá nesse GitHub do Byte Creator. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para pegar esse código para as máquinas de vocês. Aqui ele está perguntando se eu quero receber update de produtos. Eu quero receber... eu vou falar não quero receber nada de mala direta. Vou dar um continue. Agora aqui ele vai fazer uma verificação para saber se eu sou um ser humano. Eu tenho que escolher a galáxia espiral, eu acho que é essa aqui. Eu tenho que escolher a galáxia espiral de novo, eu acho que é essa aqui. Olha aí, verifiquei. E vou dar um Create Account. Quando a gente dá o Create Account, ele manda pra gente um códigozinho pro e-mail, para esse e-mail aqui pro Debyte Creator, tá? Então eu vou abrir aqui uma nova aba. E lá fora eu vou pegar o meu código. Aí ele me mandou um código aqui, que eu obviamente não posso permitir que vocês vejam, isso pode ser uma quebra de segurança para mim. Então eu vou trazer a telinha para cá rapidão. E aí ele vai, assim que você colocar o código, ele vai me dar aqui a sua mensagem de bem-vindo ao GitHub, tá? Aí aqui ele vai dizer quantos membros tem o seu time de desenvolvimento. No meu caso eu vou botar só o meu, porque não pretendo... Vou botar de 2 a 5, vai, porque pode ser que eu queira colocar outros usuários aqui mais pra frente. E aqui ele está perguntando se eu sou um estudante ou se eu sou um professor. Eu vou botar... Boto professor? Será que eu boto um professor? Vou botar professor, vai. Eu vou dar um continuar. Aí aqui ele está dizendo... é uma pesquisa que ele faz
para perguntar o que você quer construir nisso aqui. Então eu quero fazer código colaborativo, até porque nós vamos colaborar aqui, galera, eu e vocês. Eu espero que quando a comunidade estiver bem maior, espero que a comunidade se una e crie código colaborativo, vai ser muito legal. Automação de integração contínua e de deploy contínuo, que é aquilo que eu já expliquei para vocês aí na parte teórica, então eu vou marcar isso também. Segurança não me interessa muito, Client Apps eu quero, Project Manager eu quero também, administração de time eu quero também, e comunidade eu quero também. Então vamos continuar daqui. E aí aqui, ó, ele vai perguntar para você qual plano que você quer criar no seu GitHub, tá? O primeiro plano é o plano gratuito, que é o que a gente vai criar aqui. O que ele te dá? Ele te dá repositórios ilimitados, sejam eles públicos ou privados, tá? Ele te dá 2.000 horas de integração contínua e deploy contínuo. No caso são 2.000 minutos por mês, né? Para você ficar fazendo integração contínua e deploy contínuo. Te dá 500 MB para você guardar pacotes lá, né? Pacotes são bibliotecas que o seu software pode estar usando, pode precisar usar. Você pode ter lá no teu repositório, você pode guardar essas bibliotecas, né? Vamos supor que o seu software usa uma versão específica de uma biblioteca específica, você pode guardar esse cara lá no repositório, ter certeza que você não vai perder. E o suporte da comunidade também. Se você quiser pagar um pouquinho a mais, você ganha esses outros benefícios aqui. E aí você paga um valor por mês, né? Ou dependendo do... Aqui para professores, né? Você vai ter que provar, né? Que você tem que você realmente é professor em alguma instituição, alguma coisa assim. E botar aqui você ganha mais coisas. Você ganha aqui mais minutos... Você ganha draft pool, você ganha 2 GB de package storage, ao contrário dos 500 MB que você ganha aqui. Você ganha suporte baseado em web para você pedir ajuda. Você ganha alguns toolbox aqui, a sala de aula virtual, ou seja, para quem é realmente professor de uma instituição, ele pode vir aqui. Eu vou aplicar de graça, porque é o que vocês vão usar aí também quando vocês forem criar o de vocês. E vocês vão ver que ele vai criar um dashboard aquizinho. Esse dashboard é o que você vai usar para controlar os teus repositórios, todas as coisas, né? Então aqui, ó, uma coisa já legal de cara, ó, ele já te indica aqui o Visual Studio Code para você instalar, né? Para você ter um Code Editor, né? Uma IDE aí na sua máquina. Aqui ele tem alguns Web-Based Editors também, se você quiser criar código baseado no browser, né? Você abre o browser lá e cria o seu código lá. E aqui você pode setar o seu ambiente local de desenvolvimento, caso você queira, tá? Então aqui, ó, a gente vai criar agora que a gente já tem a nossa conta, né? O que a gente tem que fazer agora é integrar a nossa IDE a essa conta no GitHub que a gente acabou de criar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui mesmo um novo repositório, tá vendo? Ó? Aqui é um Create Repositório. Deixa eu voltar que eu acho que foi muito rápido. Ó, tá vendo aqui, ó, Create Repositório? Você clica aqui em Create Repositório. Aí aqui você vai dar. Então eu vou botar aqui Vamos fazer o seguinte, vamos criar um repositório lá para algoritmos. Então eu vou criar aqui o nome dele de algoritmos. E aqui eu vou colocar, ó, este repositório tem os códigos criados nas aulas de algoritmos do Debate Creator. Aí aqui, ó, eu estou dizendo que esse repositório vai ser público. Cuidado quando você for colocar. Se você estiver fazendo alguma coisa para você, especial, que você quer manter em segredinho, não quer que ninguém veja, você escolhe o privado. Mas se você quiser que esse código possa ser consultado e baixado por outras pessoas na internet, você mantém ele público. Eu vou manter ele público aqui no meu caso específico.
Aqui, ó, ele está dizendo se eu quero iniciar um README, eu vou dizer que sim, porque todo projeto, na minha opinião, tem que ter um README, que é normalmente a primeira coisa que um desenvolvedor procura dentro de um projeto é o arquivo README. Esse arquivo README vai ter as informações mais importantes sobre aquele projeto para que o cara possa começar a estudar e trabalhar o projeto. Então aqui, o Git Ignore, o que é o Git Ignore, tá, galera? Tudo que está marcado na lista do Git Ignore são coisas que você não precisa subir para o controle de versão quando você faz um push. Vocês vão entender isso melhor quando eu falar de commit e push, mas fica ligado porque esse Git Ignore aqui pode ser importante dependendo do seu projeto. Então aqui o tipo de licença do seu projeto. Eu sempre uso, eu tento não botar nenhuma licença, porque isso é bobagem, mas vocês veem aqui que tem vários tipos de licenciamento para o seu código fonte, né? Então, se você quiser usar um tipo de licenciamento específico para as pessoas usarem o seu código fonte, você escolhe ele aqui no seu projeto ou no seu software. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, isso vai setar o main. O que é esse main aqui? Lembra que eu falei para vocês do tronco do seu projeto? Então, no GitHub, o tronco é chamado de main, é o main branch, é o tronco. Então aqui ele está dizendo que ele vai setar o tronco como o branch default. Branch, lembra que eu falei lá para você que o branch é a ramificação? Então você tem uma ramificação padrão, que é o tronco, e normalmente é legal você deixar dessa forma, tá? E aqui, ó, você dá o create repositório. Aí vocês vão ver que ele está criando o repositório lá. E tá aqui, esse aqui é o repositório. Então é isso aí, galera. Estouramos já os nossos 20 minutos de aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deu para apresentar muito do conteúdo, mas nós tenho certeza que nós vamos ter muito mais aulas de GitHub ainda vindo por aí. Se você está gostando das aulas, se você está aprendendo com as minhas aulas, por favor, divulgue o canal, mostre para os seus amigos, envie para as pessoas que você acha que vão curtir o conteúdo. 77% das pessoas que assistem o meu conteúdo não se inscrevem no canal e eu preciso muito de vocês para fazer esse canal crescer e para a gente ter uma comunidade se ajudando. Um beijo e nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo, escovador de bytes. Na aula anterior nós discutimos o conceito de controle de versão, versionamento de software e criamos uma conta no GitHub para o The Byte Creator. A gente jogou o nosso arquivinho do nosso algoritmo, que nós estamos trabalhando na aula de algoritmos lá. Eu poderia estar falando com vocês hoje sobre os comandos da Client Line Interface, CLI, né? O pessoal chama de interface de linha de comando do Git. Todos aqueles comandos complexos para você criar um repositório, instanciar um repositório, fazer tudo na mão usando os comandos da linha da interface de linha de comando do Git. Só que isso aqui é uma playlist, meu amigo, de ferramentas e boas práticas. Então o que nós vamos apresentar para vocês hoje é uma ferramenta de produtividade para o GitHub chamada GitHub Desktop. Com essa ferramenta você vai poder trabalhar com qualquer IDE, em qualquer sistema operacional, e você não vai precisar ficar memorizando aqueles comandos chatos da linha de comando. Hoje nós vamos baixar e configurar o GitHub Desktop e vamos ensinar alguns conceitos básicos, tipo como comitar um código, como jogar o código para o servidor. Então fica aí que até o final do vídeo você vai estar capacitado a usar a ferramenta visual do GitHub, o GitHub Desktop, e vai ter uma proficiência mínima para você conseguir trabalhar com ela. Então vamos começar aqui a instalação do GitHub Desktop. Você vai entrar no seu Google e aqui, ó, no seu Google você vai digitar esse link aqui, desktop.github.com. Não precisa se preocupar, todos os links vão estar aí na descrição para vocês, tá? E quando vocês entrarem nesse site, vocês vão ver que de cara já tem aqui o link para o download. Ele coloca aqui para vocês o link do download for Windows 64 bits, mas você tem também para outras versões para outros sistemas operacionais. Basta procurar aí. Provavelmente ele já vai identificar o teu sistema operacional e já vai te dar o link correto. Então basta você clicar aqui, download for Windows 64 bits, que no caso é o sistema operacional da minha máquina. Ele vai começar a baixar esse arquivo aqui, GitHub Desktop Setup.exe, e aí basta você esperar o download para você ter esse cliente na sua máquina. Terminado o download, você vai lá, obviamente, na sua pasta de downloads, ou a pasta onde você instalou aqui,
E aí ele vai ter esse cara aqui, o GitHub Desktop.exe. Basta você clicar nele, ele vai aparecer aqui um instalador para vocês, tá? Isso aqui é a tela do Windows 11 para me obrigar a baixar as coisas da loja da Microsoft, mas eu não quero instalar assim mesmo. Não quero ir na loja da Microsoft, até porque o arquivo já está aqui, para ver o que eu vou fazer na loja da Microsoft. Esse arquivo é o arquivo oficial do GitHub Desktop, então. E aí ele vai colocar esse quadrinho aqui, ó, GitHub Desktop, que é o quadrinho do instalador dele. Aqui ele diz que ele vai, assim que ele terminar de instalar, ele vai fazer o launch automaticamente. Ele já colocou aqui, ó, aqui, ó, na nossa área nossa área do desktop, ele já colocou aqui o GitHub Desktop, o ícone, né? E essa aqui é a tela do GitHub Desktop, tá? Uma coisa importante que você precisa saber é que essa aula que nós vamos fazer hoje é baseada na documentação do próprio GitHub. Então, se você quiser saber onde estão os documentos para você procurar qualquer dúvida, pode me contactar diretamente, pode falar comigo aí pelos comentários do canal, pode falar comigo por qualquer uma das diversas redes sociais do The Byte Creator, tem todas aí, então não se esqueça de entrar. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo que vocês conseguem imaginar, o The Byte Creator tem. E a documentação do GitHub Desktop, ele fica aqui, ó, docs.github.com/pt/desktop, documentação em português. Então hoje esse link aqui é o link que nós vamos seguir para dar aula para vocês. Então toda a teoria escrita tá nesse link aqui. Guarda esse link com você. Então agora, pessoal, nós vamos autenticar o GitHub Desktop na nossa conta do GitHub que a gente criou lá na aula anterior. Tem link aí para a aula anterior. Então, só para vocês verem lá que a conta está criada lá no GitHub, a gente vai entrar aqui rapidão no GitHub. Vou dar aqui um sign in e vou logar lá na nossa conta lá que a gente criou na aula passada, tá, pessoal? Não se esqueçam de sempre ver as aulas anteriores, porque aqui as aulas elas são em sequência, tá? Então aqui nós estamos no nosso GitHub, na nossa conta. Vocês podem ver aqui que tem aqui os dois, já tem dois aqui, um Programming Basic que eu estava fazendo e o de algoritmos. Terá bastante código nosso, todos os códigos que nós criarmos nas aulas vão vir para cá. Então logo esse GitHub vai estar populado com os códigos do The Byte Creator. Então beleza, já que nós vimos que a nossa conta está funcionando, vamos autenticar agora pelo nosso queridíssimo GitHub Desktop, que nós já instalamos e já temos na nossa máquina. Então você vai vir aqui, File, Options, Account, aqui ó, Account, de novo, vou fazer de novo, para quem não viu. Você vai vir aqui ó, File, Options, Account, e aqui você vai clicar nesse botão aqui, ó, Sign In. Quando você clicar nesse botão Sign In aqui, ele vai pedir para você continuar pelo navegador. Você diz que sim, que você quer continuar pelo navegador. Vou aprovar. E aí ele vai te trazer para o nosso queridíssimo... Teoricamente, como eu já estava logado, ele já trouxe. Então eu já vou conseguir ver os repositórios do The Byte Creator aqui, ó. Então eu já estou autenticado. Como é que eu vejo com que conta eu estou autenticado com o GitHub Desktop? Você vai vir aqui, File, Options, e aqui, ó, tá vendo aqui no Account? Essa é a conta que você está logado. Agora vamos supor que você tem outras contas do GitHub. É só dar sign out nessa conta que dá sign in na outra conta. Exatamente o mesmo procedimento, tá? Se eu já não tivesse logado aqui anteriormente, ele ia me pedir para logar pelo browser. Mas isso é só você colocar seu usuário e sua senha, vai funcionar normalmente, tá? Então, pessoal, depois que você já conseguiu se autenticar na sua conta do GitHub e você já começou a brincar com ele lá, outra coisa que você pode fazer é configurar o GitHub Desktop para ele ter as configurações do jeito que você quiser. Você vai de novo lá naquele menuzinho lá, File Options, né? Então, vai vir aqui, File Options.
E aqui, ó, você tem todas essas opções aqui para você configurar o seu queridíssimo GitHub Desktop. Você pode configurar ele para trabalhar com seu Git, aparências, integrações, né? Então vamos dar uma olhada nesse menu aqui e ver tudo que a gente pode fazer nele. Vamos começar aqui pelo menu Integrations, né? Aqui o seu editor externo, ele já vai pegar aqui nessa, como todos os editores externos. Eu gosto muito do Visual Studio Code. Então vou ligar o Visual Studio Code para ele, toda vez que eu abrir um arquivo aqui, ele já abrir automaticamente o Visual Studio Code. E aqui o shell de comando. Você tem o shell do próprio Git Bash, que se você quiser dar os comandos do Git na mão. Você tem o PowerShell, que é o preferidinho aí da galera que trabalha com Windows. Então eu vou trocar aqui para o PowerShell, porque o PowerShell para mim é bem melhor que o Command Prompt. E essa é a configuração que eu gosto. Aqui é a integração com o Git, né? Você pode colocar aqui o seu nome, ou seja, todo o código que eu desenvolver com esse cara vai ser um código que vai ser nomeado como se fosse escrito pelo Debug Creator, o que é verdade, porque eu sou o Debug Creator. Aqui o e-mail e aqui os branches normais que você usa. Mantém isso aqui padrão, não mexe, ainda mais se você criou lá o brain. Lembra que eu falei para vocês que o GitHub ele tem o tronco, né? Esse tronco pode ter vários nomes. Tem gente que chama de master, tem gente que chama de trunk, tem gente que chama de main. No GitHub a gente usa main padrão, então mantém o main lá. As coisas que você pode mexer aqui também é a aparência, né? Então você pode colocar aqui o tema claro ou o tema escuro, né? Eu vou escolher aqui o tema escuro que eu gosto mais. System ele pega o tema de acordo com o que você colocou no seu sistema operacional. Aqui são alguns prompts de confirmação, se você quiser que algum prompt de confirmação não apareça, você pode desligar ele aqui e tal. E aqui o Advanced são algumas configurações que são interessantes, mas a gente vai falar sobre elas quando vocês estiverem um nível um pouquinho mais acima, tipo, por exemplo, SSH. SSH é um padrão de comunicação seguro. Então você adiciona uma camada de segurança quando você usa o SSH, né? Então vamos dar o save aqui. E aqui, ó, já tem até uns commits aqui para fazer, olha que legal. Então vamos começar a falar sobre criar e clonar repositórios. Mas antes, se você quiser ter um mergulho mais profundo dentro das configurações do GitHub Desktop, você pode vir nesse link aqui, que é o Configure Basic Settings. Não se preocupe, porque vai estar lá na descrição do vídeo. Mas aqui ele mostra para vocês tudo que vocês podem configurar, como configurar. É bem bacana essa documentaçãozinha aqui, bem simples e bem funcional. Então, pessoal, na aula passada eu expliquei para vocês o conceito de repositório. Lembra do repositório? O que é um repositório? Antigamente, lá, quando tudo era mato, quando eu comecei a programar lá na época do COBOL, era muito engraçado, porque tinha um armário gigante. Quando eu falo armário, eu tô falando um armário físico mesmo, tá? Onde tinha uma pasta, e dentro dessa pasta tinha uma listagem, um calhamaço de uma listagem no programa COBOL, né? E como é que funcionava o processo naquela época lá, quando tudo era mato? Eu ia, vamos supor, o analista virava para mim, na época eu era programador, eu era estagiário de programação, olha isso. E aí o analista virava para mim e falava: ô Manuel, pega lá o programa 137 do armário 4. E aí ele me dava a chave do armário 4. Aí eu pegava a chave do armário, ia até o armário 4, abria, pegava o programa 137 do armário 4, trazia a pasta pro meu analista, na época o nome dele é Antônio Xavier, acho que ele já é até falecido hoje em dia. E o Antônio chegava assim pra mim e falava: Manuel, ó, tá vendo essa listagem aqui? Eu quero que você altere essas partes do programa aqui e faça tal coisa. E aí me dava lá o requisito para fazer. Então eu pegava aquela listagem, editava lá no terminal, criava o cartão JCL para rodar aquele troço, rodava e no final eu reimprimia o programa para colocar de volta na pasta já com a listagem correta, e aquilo voltava para o armário, tá? O repositório nada mais é do que aquele armário, sendo que a diferença é que agora ele é digital, né? A gente não tem que ficar imprimindo o programa e guardando em armário, você coloca ele nos repositórios. E o repositório, uma das atividades mais comuns que você faz no GitHub Desktop é clonar um repositório. A maioria das vezes, quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente dá manutenção em software já criado, ou pega um trecho de código já criado e altera para as nossas
para o nosso requisito. Ninguém fica recriando roda. Então, para você clonar um repositório, você vem aqui, File, Clone Repositório. E aqui ele diz os repositórios que eu tenho lá na minha conta. Eu posso clonar o repositório de uma outra pessoa. Isso é uma coisa que vocês vão fazer muito aqui no canal. Toda vez que eu criar um código e colocar lá no repositório do The Byte Creator, vocês vão ter que clonar esse repositório para sua máquina, para que você possa tirar do armário, que nesse caso é tirar lá do armário virtual do repositório, e trazer para sua máquina, para o disco, para seu armazenamento de massa da sua máquina, seu HD, seu SSD, seu, sei lá, cartão SD, ou seja lá o que for. Então, como é que normalmente você clona um repositório, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou entrar aqui no GitHub e vou procurar um repositório legal. Vou procurar só alguma coisa sobre MSX, por exemplo. Vamos ver quais são os repositórios maneiros aqui. Ó, tem o repositório do Paulo Pessim do WebMSX. Olha que legal, não seria muito maneiro você estudar o código que o Paulo Pessim criou para criar aquele emulador maneiríssimo chamado WebMSX? Então vamos supor que eu queira clonar esse cara e trazer esse código fonte para minha máquina. Eu entro nele aqui, tá? Clico nele. Tá vendo aqui em Code? Esse botãozinho Code aqui, ó. Eu pego o URL dele, que é só clicar aqui, tá vendo aqui, ó, HTTPS. Aí aqui tem o link do projeto do GitHub aqui. E tem esse botãozinho aqui, ó. O que esse botãozinho faz? Ele pega esse link e copia para o seu clipboard, para a sua área de transferência do Windows. Então vou clicar aqui, peguei o link para o projeto do Paulo Pessim, vou lá no GitHub Desktop, venho aqui em URL, aqui ó, URL, e aí eu vou colar aqui, nesse espaço aqui, eu vou colar aquilo que eu acabei de cortar lá do projeto do Paulo Pessim. Aqui, ó, eu digo em que pasta na minha máquina local eu vou colocar. Então eu estou dizendo que eu vou colocar dentro de Dev, The Byte Creator, WebMSX. Então eu vou clicar aqui para clonar. Você vai ver que vai demorar um tempinho, porque ele está aí na internet pegando todos os artefatos, todos os objetos que tem lá no Paulo Pessim e trazendo para minha máquina. Então agora a gente terminou de fazer o download do projeto lá do site do Paulo Pessim. E aí aqui a gente já vem aqui, ó, tá vendo aqui corrente repositório WebMSX? Significa que a gente já está trabalhando no repositório WebMSX que está dentro da conta do Paulo Pessim lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse código lá na nossa máquina. Então a gente vai abrir aqui um novo explorador de arquivos, né? Vocês lembram lá o endereço? Então cdev The Byte Creator WebMSX. Tá aqui nós temos todo o código fonte do nosso queridíssimo Paulo Pessim. Normalmente o código fonte fica aqui dentro de SRC, source, né? Então aqui a gente tem o main e tal. Tem várias coisas em JavaScript aqui, ó. JS é JavaScript. Aí tem aqui MSX, áudio, controls, enfim. Pode estudar agora, você pode estudar o código dele, quem sabe até usando o código dele como base, criar um novo código, ou usar trechos do código dele que ele distribuiu para o pessoal e usar esse código nos seus projetos, enfim, é muito bacana. Aí você vai me fazer uma pergunta, mas Manel, significa que qualquer um pode pegar o projeto do Paulo Pessim, fazer qualquer porcaria e aí quando eu baixar a próxima versão vai vir as porcarias que o cara escreveu? Não, não é assim que funciona. A conta do Paulo Pessim é uma conta exclusiva dele, onde provavelmente só ele tem o direito, ele e as pessoas que ele configurou para editar, podem editar lá. Quando você quer propor uma mudança em um código que já exista, você cria uma coisa chamada fork, que é o que eu estava explicando lá na primeira aula, que é você puxar uma parte, puxar um branch, uma folhagem daquele projeto para você trabalha lá, faz as modificações que você quer, propõe esse fork lá pro Paulo Pessim, o Paulo Pessim vai ler o seu código, vai olhar o seu código e falar, não, cara, isso aqui é bobagem, não vou adicionar,
eu vou falar, poxa, puta implementação muito legal. A sua implementação foi muito legal, vou adicionar no meu projeto, porque o que você fez foi bacana. Isso permite que a gente consiga não só atuar nos nossos próprios projetos, mas também no projeto dos outros, obviamente supervisionado pela pessoa que criou o projeto. É isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo que a gente tinha para apresentar hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Nosso canal já está com 138 inscritos já. Nós já passamos das 5.000 visualizações, então muito obrigado a você que está se inscrevendo no canal, a você que está acompanhando os vídeos, que está curtindo as aulas, está curtindo nossos bate-papos. Espero que vocês estejam adorando o canal e que vocês continuem fazendo o canal crescer. Estou muito agradecido por todo o esforço que vocês têm colocado aí em divulgar o canal. E essa é apenas uma das aulas do GitHub Desktop. Nós teremos mais aulas sobre o GitHub Desktop muito em breve, ensinando você a criar o seu próprio repositório, a divulgar o seu repositório no GitHub, para que você possa também fazer com que outras pessoas colaborem no seu código e que você consiga também criar um portfólio de programação para você. E, acima de tudo, nunca se esqueça, meu amigo, seja feliz! Bem-vindo, meu muito amado escovador de bytes! Não é porque o Brasil ganhou ou porque o Brasil perdeu, porque eu tô gravando esse vídeo antes do resultado do jogo, então eu não sei dizer que bicho que deu, que nós vamos deixar de dar uma aula para vocês. Hoje nós vamos dar uma aula muito importante para vocês, que é a instalação da ferramenta do OpenMSX. Mas por que a gente vai instalar o OpenMSX hoje? A gente está falando aí da retrocomputação básica, que são as aulas que eu estou dando para vocês aí em Basic, no iniciozinho. O WebMSX e o MSX Pen são mais que suficientes para você fazer aqueles exemplinhos básicos de aprender programação. Beleza, ajuda, serve e para isso é muito legal. O problema é que quando você vai querer programar alguma coisa maior, mais profissional, por exemplo, quando a gente entrar em retroprogramação intermediária e retroprogramação avançada, que serão 2 playlists novas que vão entrar logo aí no canal. Quando a gente terminar a playlist de retroprogramação básica, a gente vai pular para a playlist de retroprogramação intermediária. E quando nós chegarmos na retrocomputação intermediária, nós já vamos precisar ter instalado nas nossas máquinas uma série de ferramentas importantíssimas para um desenvolvimento mais profissional e mais aplicado a desenvolver coisas reais, não só ficar escrevendo exemplinho de aprendizado, que para isso o Basic é muito bom, mas para aplicações realmente profissionais, o Basic não é a melhor escolha. Então fica aí, senta, pega seu café, relaxa, que hoje nós vamos instalar uma dessa suíte de ferramentas que a gente vai ter. Vem comigo, vamos lá para o nosso desktop, para que a gente possa instalar o OpenMSX, que é a primeira das ferramentas, que é um emulador profissional, para que a gente possa testar os códigos que a gente está desenvolvendo aqui no PC. Vamos lá. A primeira suíte de ferramentas que nós vamos usar aqui para instalar na nossa máquina, para poder ter um ambiente um pouco mais profissional de desenvolvimento do MSX dentro do nosso PC moderno, é o OpenMSX. Vocês podem achar ele aqui no openmsx.org. Não precisa se preocupar, porque todos esses links vão estar na descrição do vídeo. Então não se preocupe que vocês vão achar muito facilmente. Aqui na seção de downloads, onde fica o OpenMSX. Vocês podem ver aqui, tem toda a documentação, alguns screenshots mostrando como funciona, mas a instalação dele, que é o objetivo desse vídeo hoje, é bem simples. Você simplesmente vai olhar aqui, ver qual é vocês vão olhar aqui qual é a versão do sistema no qual vocês querem instalar e vai escolher a versão que é mais adequada ao seu computador e que você vai querer instalar. Então aqui ó, a gente tem os 64 bits install do Windows, que é o que a maioria das pessoas vai pegar, porque hoje em dia os sistemas são todos 64 bits. Eu prefiro que vocês peguem um instalável ao invés do zip, então vai nesse cara aqui, no install. A gente também tem versões aqui para macOS, macOS Intel, macOS Apple, tem versão para Android, versão para dispositivos com ARM, aplicado em APK. Aqui a gente também tem versões para Windows, para Linux. Temos aqui versões para Linux e temos aqui o código-fonte. Se você quiser abrir o código-fonte do OpenMSX, você pode baixar o código-fonte, ler o código-fonte, código aberto, e pode compilar e fazer, que é o caminho que eu recomendo se você for um super desenvolvedor e
já conhece bem e quer trabalhar inclusive no código do próprio OpenMSX, você pode baixar o código fonte e trabalhar com ele. Outra coisa que nós vamos precisar aqui é o Catapult. O Catapult ele já vem na distribuição de instalador. Então quando você instalar, ele já vai vir instalado na sua máquina, já vai estar instalado na sua máquina. Mas, mais uma vez, se você quiser ver qual é o código-fonte do Catapult, o código-fonte do Catapult está aqui. Mas, Manel, o que é o Catapult? Você está falando do Catapult porque não está me dizendo o que é o Catapult. O Catapult, ele é um careta que vai configurar o emulador com todas as suas características para você poder rodar. Então aqui, ó, tá vendo aqui o OpenMSX Catapult? O Catapult é esse front-end todo aqui, né, que vocês estão vendo, e ele vai te permitir fazer várias coisas. Primeiro, ele vai te permitir escolher uma máquina para você rodar. Não se preocupe com isso agora, porque nós vamos instalar todas essas máquinas aqui no processo de instalação de hoje. Você também pode escolher uma série de extensões aqui que você pode adicionar. Por exemplo, você pode adicionar vários acessórios, como por exemplo, controlador de disco DDX, FMPEG, aqui a GFX 9000, que é a Power Graph, né, caso você queira usar o processador V9990, interface MIDI, tem até a Carnivore 2 aqui, ó, emulada para vocês. Eu falo sempre na Carnivore 2, então ela tá aqui. Se você quiser ligar o seu emulador com a Carnivore 2, você pode. E a grande vantagem disso aqui é que isso aqui te dá uma flexibilidade enorme de configurar não só a máquina que você vai trabalhar, então vamos supor que você esteja desenvolvendo software específico para uma máquina que você queira ver. Por exemplo, a gente fez vídeos aí sobre o MSX2 Plus, então vamos supor que você quer usar a Sanyo PHC70FD, que é a máquina 2 Plus que eu tenho aqui, você pode escolher ela. E aqui você pode colocar toda a sorte de cacarecos que existem aí no universo das extensões do MSX e colocar na sua máquina, Mega RAM, Mega Flash ROM. Então o Catapult é esse cara aqui. E você pode pegar o código-fonte dele. Outro software que esse sim a gente vai ter que baixar é o Debugger. Para que serve o Debugger? Esse Debugger nós vamos usar muito ele quando a gente estiver falando de retroprogramação avançada. Ele permite que a gente consiga debugar o que está acontecendo dentro do emulador, colocando breakpoints e olhando. Isso aqui é muito útil quando a gente está falando de programação assembly, que a gente vai poder olhar todos os registradores do processador, a gente vai poder olhar como estão os endereços de memória, vai poder acompanhar a execução passo a passo de cada um desses do software que ele desenvolveu. Então a gente vai poder olhar lá passo a passo o que a gente vai fazer. E aí eu recomendo também que você baixe aqui o nosso queridíssimo Debugger. Mais uma vez você escolhe aqui o seu sistema operacional para baixar. Dessa vez a gente só tem o zip, mas é execução simples de um exec que fica dentro. Então, se você baixar esse cara aqui, se você tiver um Windows 64 bits e baixar o zip, você tá bem, porque é só colocar numa pasta e executar o executável quando o nosso queridíssimo emulador estiver rodando. Então agora a gente vai fazer aqui o processo de instalação, só para mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Então vamos lá, pessoal, vamos começar vindo aqui, baixando o instalável. A gente vai clicar aqui, ele já vai descer aqui, ó, pra gente esse cara aqui, o OpenMSX18 WinZip aqui. E aí a gente vai abrir a pasta desse cara. Aí você vai descompactar o zip para a pasta dele. Depois de descompactar a pasta, você vai ter um Microsoft Installer aqui. A instalação dele é praticamente next. Então vamos abrir aqui o instalador. Espero que não dê problema, porque eu já tenho o OpenMSX aberto aqui na minha máquina. Mas aqui, ó, o Smart Screen tentou proteger a instalação. Você clica nesse link aqui e depois você vem aqui executar assim mesmo. O software é confiável, eu garanto, podem ficar tranquilos, porque eu a garanto, lá garantia sou eu. Ele vai tentar pegar da Microsoft Store, que eu estou usando o Windows 11 aqui. O Windows 11 é cheio de frescura para instalar as coisas. Ele quer que eu pegue as coisas da Microsoft Store. Isso aqui é um grande desnecessário. Eu vou mandar aqui instalar assim mesmo. E aqui temos a tela do Welcome to OpenMSX 64 bits. Então aqui nós vamos dar o primeiro next. Dado o primeiro next, você já vai ter aqui o OpenMSX, aqui o centro do emulador, né, a parte principal do emulador,
o Catapult UI, que é o User Interface, né, que é aquele que eu mostrei para vocês. E aqui a gente pode instalar o ZMBV Video Codec. Eu vou colocar aqui para instalar. E agora está tudo selecionado para instalação. Você vai dar o Next aqui e vai dar um Install. Ele vai fazer todo o processo lá. Eu permito, ele vai fazer todo o processo de instalação, criar o diretório, jogar os arquivos nos lugares. E aí você clica no Finish e o OpenMSX está quase instalado. Por que eu digo quase? Você, depois de instalar o OpenMSX, você vai ficar louco para clicar nele e abrir ele de uma vez. Mas não é isso que você tem que fazer. Antes de abrir o OpenMSX pela primeira vez, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um arquivo chamado systemhomes. E o melhor lugar para você pegar esse arquivo é no Facebook. Então vou abrir aqui o Facebook aqui, rapidão. Vou vir aqui e vou entrar nos meus grupos. No grupo do MSX Brasil, que é o grupo oficial da comunidade brasileira. E o pessoal aqui da comunidade, como é que esse arquivo funciona? A galera vai dumpando os arquivos de informação das ROMs, dos MSX e dos periféricos e vai colocando esses arquivos num grande arquivão chamado systemhomes. Então você vai vir aqui, ó, no procurar, e aí você vai pesquisar aqui por systemhomes. Você vai pesquisar dentro do grupo e aí de cara, ó, vai aparecer para você esse link aqui do Popolon Campos, que é o administrador do grupo do MSX Brasil Oficial, e ele disponibilizou para gente esse arquivinho aqui, que é o systemhomes.zip, que é o arquivo que tem todas as ROMs usáveis no OpenMSX, não só das máquinas especiais, mas também de todas esses e add-ons que a gente pode colocar no MSX. Todos os acessórios também vão estar aqui nesse cara. Então a gente clica nele para baixar. Ele vai ser baixado lá na pasta de download de ROMs, extrair tudo, vamos extrair para a pasta systemhomes. Então, uma vez que você tiver descompactado o arquivo do systemhomes, você vai ter essas três pastas aqui, ó: extensions, machines e miscellaneous. Você vai pegar essas três pastas e vai copiar para esse diretório aqui, ó: arquivos de programa, OpenMSX, share systemhomes. E aí você vai copiar aqui. Você vai pegar essas três pastas, vai copiar e vai colar aqui. Ele vai pegar todos os arquivos ROMs que tem lá, não só das máquinas. Ele já achou que tinha uma lá, então vou mandar substituir no destino. Tá vendo ó, quanta máquina? E aqui, ó, ele dá acesso negado. Então você fazer isso para todos, dando continuar, porque você está mexendo no disco C. Então você tem que dar permissão para ele mexer no disco C. E tá lá. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir o Catapult. Onde fica o Catapult? O Catapult ele fica dentro aqui da pasta OpenMSX Catapult. Aqui o bin. E aí você tem esse Catapult.exe. O que eu vou fazer? Eu vou criar um atalho para ele. Então eu vim aqui, vou dar aqui fixar na barra de tarefa. Ele vai criar um atalho aqui, ó, para ele. Aí quando eu clicar nele aqui, ele vai abrir o Catapult aqui para mim. Uma coisa legal é você vir aqui em File, Teste MSX Hardware. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar todas as ROMs que tem ali no seu diretório systemhomes que você colocou. E depois de olhar todas essas ROMs, ele vai testar para você todas as máquinas que estão funcionando e todas as máquinas que não estão funcionando. Então aqui nesse caso ele testou 169 máquinas funcionando, 53 máquinas não funcionando. E ali embaixo, naquela partezinha ali, Not Working Hardware, ele vai te dizer exatamente quais são as ROMs que não estão funcionando, para te avisar, para você pegar ali uma nova ROM, seja ela compatível com o OpenMSX, ou para você saber que não pode confiar nessas máquinas aí que você simplesmente escolheu e saber que os resultados não vão ser os melhores. Então agora estamos prontos, terminou aqui todo o processo, a gente dá um done aqui, e agora como é que a gente testa o nosso queridíssimo OpenMSX? Vamos lá num dos melhores repositórios de ROMs de MSX, que é o famosíssimo FileHunter.com. Você pode baixar tudo que está lá no FileHunter nesse link aqui, downloadFileHunter.com. Os jogos estão no /games aqui, não se preocupem que mais uma vez esse link vai ser colocado lá para vocês lá na descrição do vídeo. E aí aqui a gente escolhe, vou pegar aqui um joguinho de MSX1 só para testar, né? Aí aqui ROM, vou baixar em ROM, que normalmente a ROM é mais fácil. Vou procurar aqui um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, que é o Nightmare. Deve estar por aqui.
Aí aqui, ó, você vê que tem várias versões do Nightmare, ó. Tem Nightmare para todos os gostos. Então vou baixar esse aqui. Parece tão bom quanto qualquer outro. Vamos abrir ele. Agora aqui a gente vai pegar essa ROM. Vou colocar lá nos meus documentos ROMs MSX. Tá aqui, que aí é fácil saber onde ele tá. E vamos usar o Catapult para catapultar esse cara. Então, como a gente baixou uma ROM, a gente pode clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui é o botãozinho para a gente colocar uma ROM no nosso Catapult. Então vamos clicar nele. Vai abrir aqui uma telinha para a gente escolher onde está. A gente colocou lá em documentos ROMs MSX Nightmare. E aqui, ó, esse cara já está aqui. Agora aqui a gente pode escolher que máquinas que a gente quer e que acessórios que a gente quer. Eu vou escolher aqui uma máquina brasileira, eu vou escolher aqui o Expert. Aqui, Gradiente Expert. Vou escolher o GPC1, que é o modelo mais comum aí, não vou colocar nenhuma extensão. E aí, quando você tiver selecionado aqui a ROM que você quer, quando você tiver selecionado aqui a máquina que você quer, e quando você tiver selecionado aqui que extensões você quer, é só você apertar esse botãozinho Start aqui, ó. Esse feliz botãozinho Start aqui. E se a ROM rodar bonitinha, com o nosso queridíssimo OpenMSX instalado do jeito que precisa estar instalado. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje era essa. Eu vou aproveitar agora para jogar um pouquinho aqui, testando, obviamente só para testar o emulador. E vejo vocês no próximo vídeo. Mas antes de tudo, nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo, The Byte Creator, meu queridíssimo escovador de bytes. Tudo legal com você? Aproveitando aí o mês de Natal. Então, para seguir o mês de Natal aqui, eu vou fazer um outro vídeo de ferramentas, porque muito em breve nós vamos estar começando a programar coisas realmente complicadas aqui. A gente ainda está nos exemplinhos básicos, até mesmo na retroprogramação básica a gente vai precisar ter um ambiente um pouco mais robusto do que o MSX Pen ou do que o WebMSX, que a gente tem usado para fazer nossos exemplinhos muito simples. Então logo nós vamos começar a implementar algoritmos realmente utilizáveis e vamos precisar ter uma forma de testar esses algoritmos no MSX Basic. Então no vídeo de hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a usar o Visual Studio Code para executar código no OpenMSX usando a chamada de linha de comando do OpenMSX para a gente simplesmente digitar o código lá no Visual Studio, rodar um batch e esse batch executar o código lá. Então vamos para o desktop, porque hoje a gente tem uma aula bem legal para dar e eu acho que vocês vão curtir bastante. Então pessoal, primeira coisa, se vocês não viram o vídeo anterior, que é o vídeo da instalação e teste do OpenMSX, pare de assistir esse vídeo agora. Vai lá no vídeo anterior, que é o vídeo instalando o OpenMSX, instalando e configurando o OpenMSX, para você poder ter o OpenMSX instalado na sua máquina, para que a gente possa fazer o tutorial de hoje, tá pessoal? Então, se você não viu o vídeo anterior, tem link aí na descrição, assiste o vídeo anterior e depois vem assistir esse aqui, tá? A primeira coisa que você tem que fazer quando você instala o OpenMSX é colocar ele nas suas variáveis de ambiente para que ele possa ser localizado de qualquer diretório do DOS. Então, se você chegar aqui e digitar variáveis de ambiente, tá vendo aqui, ó? Você vai ver esse cara aqui, ó, editar as variáveis de ambiente do sistema. Você clica nele e você vai ser trazido para essa telinha aqui do Windows, para que a gente possa configurar o MS-DOS que roda por baixo aí, para ver as variáveis de ambiente. E tem uma variável de ambiente aqui, ó, nessa seção aqui, que é muito importante. Essa variável de ambiente é chamada path, que é esse cara aqui, ó. O que é essa variável path? Essa variável path é a variável do Windows que ele diz quais são os diretórios que ele tem que procurar por um arquivo executável quando ele não está na pasta padrão, ou seja, na pasta que você está agora no momento.
Primeiro ele procura um executável na pasta em que você está no momento. Se não encontrar, ele vai nessa variável path e vai olhando um a um todos os caminhos que tem lá. Então, se a gente clicar aqui na variável path e clicar aqui em editar, vocês vão ver que vai ter todos os caminhos aqui. E o caminho que você tem que colocar aqui é o caminho para rodar o OpenMSX. Se você fez a instalação padrão, o caminho vai ser esse aqui, ó. Program Files /OpenMSX /. Se você não fez a instalação padrão, você vai ter que lembrar qual foi a instalação que você fez, em qual lugar você instalou o OpenMSX e procurar o lugar onde tem o OpenMSX.exe e colocar aqui no seu path para que ele possa ser encontrado pelo sistema operacional. Agora, para automatizar um código na sua máquina, você vai precisar baixar um código para ter na sua máquina para que a gente possa fazer o exercício de hoje. Então, o exercício de hoje eu vou colocar aqui, ó, no nosso GitHub do The Byte Creator. Para quem não sabe ainda onde fica, já deveria saber. Eu vou botar o link aí de novo para vocês. Dentro do nosso GitHub do The Byte Creator, a gente tem aqui essa pastinha aqui, ó, MSX Basic, que é onde a gente está colocando todos os nossos exemplos em Basic. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar nessa pastinha aqui e você vai pegar essa pastinha e colocar no seu ambiente de desenvolvimento aí da sua máquina. Como é que você faz isso? Você vem aqui em Code, vai pegar aqui esse endereço aqui, ó, e vai copiar para sua área de trabalho, que é esse cara aqui, esse botãozinho aqui, ó, esse belíssimo botãozinho aqui. E assim que você clicar nele, ele vai copiar o endereço para sua área de trabalho. E aí você vai vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, que é outro vídeo que tem aí também. Se você não fez a instalação do GitHub Desktop na sua máquina, faça. Tá lá nos vídeos, vou botar mais um link aí na descrição para vocês. E aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai dar add clone repository. Aí aqui você vai vir em URL, essa aba aqui URL. Vai colocar aqui aquele endereço que você copiou. E aqui, ó, você vai escolher para onde você vai querer que o código vá. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma pasta. Vou criar aqui uma pasta teste, porque eu já tenho o código aqui na minha máquina, não preciso desse de novo, né? Mas eu vou criar um novo clone para uma pasta chamada teste aqui. Vou selecionar essa pasta. E aí você vai clicar nesse botão clone aqui, ó. Quando você clicar nesse botão clone, o que ele vai fazer? Ele vai lá no meu servidor GitHub, vai pegar todo o meu código que está lá e vai gerar uma cópia na sua máquina. Então vamos clicar aqui no clone. E aí na pasta que você escolheu tem que ter um códigozinho lá. Nesse caso a gente botou aqui no The Byte Creator Test MSX Basic. Vai ter que ter isso tudo aqui lá na sua pasta. Por exemplo, de hoje nós vamos usar esse cara aqui, o Estrela, que é o algoritmo mais recente aí que está bombando na internet aí, do desafio do final de ano, que é construir a estrelinha de Natal. Isso aqui é a minha implementação da estrelinha de Natal. Então é esse cara aqui que a gente vai automatizar e vai rodar no Visual Studio Code dentro do nosso queridíssimo OpenMSX. Então, se você clonou o diretório direitinho, você vai ver que você tem dois arquivos aqui dentro da pasta que você trouxe, o autoexec.bash e o make.bat. O autoexec.bash é o código da nossa estrelinha lá, nossa estrelinha de Natal. Botei uma musiquinha, botei aqui, desenhei a estrelinha do jeito que o cara queria lá no desafio e tal. E esse aqui é o meu código. Hoje nós não vamos focar no código, nós vamos focar na verdade no outro arquivo, que é esse make.bat aqui. O make.bat é um arquivo que vai fazer o que? Ele vai chamar o OpenMSX e vai colocar no OpenMSX para ele executar automaticamente, por isso que a gente chamou ele de autoexec.bash aqui, o código da nossa estrelinha. Então vamos entender essa linhazinha aqui muito simples. OpenMSX é o executável do OpenMSX, que você vai achar lá no seu diretório onde você instalou. No nosso caso aqui, o diretório é o C,
arquivos de programa OpenMSX, e é esse cara aqui, o OpenMSX.exe, que é o executável do OpenMSX. No vídeo de instalação a gente abriu pelo Catapult, mas o OpenMSX ele permite a gente criar uma série de comandos de linha de comando e passar para esse executável aqui, para ele abrir do jeito que a gente quiser, e foi o que a gente fez aqui. Primeiro a gente determinou a máquina que a gente queria usar, e a gente determinou que a máquina que a gente queria usar era a Gradiente Expert GPC1. Mas Manuel, como é que eu sei que a Gradiente Expert GPC1 está com esse nome aqui dentro do OpenMSX? Quando a gente instalou lá o System-ROMs, nós instalamos uma série de arquivos dentro desse share aqui. A gente instalou esse arquivo Extension e esse arquivo Machines aqui. Se você entrar aqui em Machines, você vai ver que você tem um monte de arquivos XML aqui, tá vendo? ACID, AL. Cada XML desse é o XML que descreve como a máquina tem que ser. Então se a gente for aqui, ó, a gente tem Gradiente Expert DD+, a gente tem Gradiente Expert GPC1, que foi o que a gente usou, Gradiente Expert Plus. Então se você quiser mudar a máquina, basta você pegar o nome da máquina aqui, que está no arquivo XML, e jogar lá. No nosso caso, a gente pegou aqui, mandou renomear, copiou a primeira parte do nome, sem a extensão .xml, e colou aqui no Machine, porque ele vai pegar aquele XML e vai determinar como a máquina inicial, quando a gente chama pela linha de comando. E aí, nós demos um outro parâmetro aqui para o OpenMSX, que é o -xt. -xt é extensions, são as interfaces que a gente pode plugar lá na nossa máquina virtual. E aqui eu estou plugando uma interface DDX 3.0 para ter um drive de disquete na nossa máquina. Então quando a gente levantar a nossa máquina virtual, é como se a gente tivesse criado aqui, tivesse colocado no slot dessa máquina virtual uma interface DDX 3.0. E como é que eu sei que o nome da interface é DDX 3.0? Da mesma forma. A gente vai lá no OpenMSX, Share. Aí aqui dentro a gente tem Extensions, da mesma forma que a gente tem Machines, a gente também tem Extensions, que é esse cara aqui. Então a gente clica nas Extensions e aí você vai ver tudo que tem aqui, ó. Tem Casio KB7, tem GFX 9000, tem Konami, SC701, SC702, e tem a DDX lá, que é aqui a DDX 3.0 XML. É como se a gente tivesse colocado uma controladora de disquete. E aí aqui a gente colocou só a controladora de disquete nessa parte Extensions aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Agora a gente precisa montar um disquete dentro desse cara. Então aqui, ó, aqui nessa parte do código eu monto o leitor de disquete. E nesse menos disquear aqui, eu digo para ele que eu tenho um disquete A inserido nesse cara aqui, nessa extensão. E aí vocês notam que tem esse pontinho aqui, ó. O pontinho no MS-DOS, ele significa o diretório atual. Então o que eu estou dizendo aqui para ele nessa linha toda aqui? Coloca no meu MSX virtual um disk drive da DDX, coloca um disco A nele, cujo conteúdo desse disco A é tudo que estiver no meu diretório atual que eu estou trabalhando. E o que eu tenho nesse diretório atual que eu estou trabalhando? O altexec.bas e o make.bat. Então, só para a gente testar aqui, vamos chamar aqui um terminal, novo terminal. Você vai ver que ele já começa na pasta estrela, e na pasta estrela, aqui ó, você pode ver aqui em que pasta que ele está. Na pasta estrela a gente tem o make.bat. Então, para a gente executar o make.bat, a gente digita ponto barra e make. E aí olha só a mágica acontecendo. Ele puxou o OpenMSX
trouxe a máquina que a gente queria, GPC1 da Gradiente, deu o boot, e como a gente está com um disquete lá chamado viu? Como a gente tem aqui, ó, um disquete chamado altexec.base, a primeira coisa que o BASIC vai fazer quando ele lê é procurar se existe um arquivo altexec.base. Se existir um altexec.base, o BASIC vai executar esse cara. Então, quando a gente dá o make, ele vai carregar o disquete e vai chamar o altexec.base. Olha lá. Chamou, carregou o disquete, carregou a interface, foi para o BASIC, achou o altexec.base. E tá aí, nossa estrelinha de Natal. Isso aqui vai facilitar muito a gente, porque agora a gente pode construir qualquer programinha em BASIC aqui dentro do Visual Studio Code e usar o nosso queridíssimo OpenMSX para executar o código, que vai facilitar bastante a gente aí na hora de construir nossos futuros códigos. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula. Essa foi uma aula muito curtinha, muito simplesinha, mas uma aula extremamente importante, porque esse procedimento da gente criar um altexec.base e um make.bat para todos os programas que a gente for criar a partir de agora, vai ser um padrão aqui do canal. Então você precisava saber isso antes de você começar a testar os seus códigos, porque a partir de agora a gente vai começar a fazer outros algoritmos muito mais legais. Vai começar os algoritmos mais básicos da programação, como acumulador, contador, ordenação e muitos outros algoritmos que a gente vai precisar conhecer para se tornar um verdadeiro programador. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam curtindo bastante as nossas publicações do mês de dezembro, do mês de Natal. Agradecer a todos que estão assinando o canal, todos que estão se inscrevendo, todos que estão compartilhando. Muito obrigado e um beijo e, acima de tudo, nunca se esqueça, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.